Olá, é um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai compartilhar um pouco do aprendizado, da experiência, do conhecimento que desenvolvemos ao longo desses últimos anos na educação à distância. E para esta primeira conversa, nós estamos elegendo o tema Metodologias aplicadas a disciplinas online. E para essa entrevista, convidei então o professor Zaremba, que é o nosso coordenador de graduação, e o professor Rogério, nosso coordenador de pós-graduação. Essa primeira conversa, que vai tratar sobre metodologias, é assim escalada porque entendemos que, antes de discutirmos tecnologias e conteúdos para disciplinas online, há que se ter uma atenção especial para as metodologias. E para começar, eu pergunto ao professor Felipe Zaremba qual é a importância da metodologia, que ela esteja bem definida para a construção, a preparação das disciplinas online. É necessário construir o conceito da metodologia e entender, como colocou o professor Janes, que antes de tratarmos a respeito do professor, do que é a tecnologia ou do design, é necessário definir muito bem o que é a metodologia e qual é a metodologia que nós utilizaremos. Isto tudo para escaparmos desse reducionismo que existe na educação à distância, privilegiando conceitos ou aspectos instrucionistas, por exemplo. A metodologia ela é a estrutura e ela também norteará as ações pedagógicas, acadêmicas e científicas do corpo docente e tutorial e dos estudantes. E nesse mesmo sentido, uma vez que a metodologia tem essa importância de qualificação de como as disciplinas serão apresentadas, um ator pedagógico muito importante é o professor. Como preparar o professor para essa estratégia metodológica? Bom, o professor ele é um protagonista, né, na metodologia ativa que a gente usa, assim como o estudante é um protagonista. E o professor ele tem que ter muita clareza em pontos importantes para ele preparar bem a sua disciplina. Chama a atenção do calendário, né? O calendário acadêmico é um fator importante na construção aí, né, do seu plano de aula, cada semana que ele vai tratar. Quais são as atividades que são realizadas ao longo do semestre, né? Aqui a gente usa, no nosso EAD Laureate, a gente usa, por exemplo, o fórum avaliativo, a questão dissertativa, as questões de múltipla escolha. Ele precisa ter uma ciência muito clara também, e chama atenção para esse ponto, que são as competências. Quais são as competências que a gente quer desenvolver nos estudantes, tanto por curso quanto por disciplina, né? E aí, a partir disso, ele constrói o seu conteúdo programático, né? Então, o professor tem que ter um domínio muito grande do conteúdo programático das disciplinas e ele precisa ter um trânsito muito interessante também entre as disciplinas, né? Para que as disciplinas elas se complementem, né? E não fiquem pontos isolados no meio, né, do universo daquele curso, né? Então, ele precisa ter uma visão muito clara também de todas as suas disciplinas ao longo do curso, né? Perfeito. Que é a essência da metodologia, né? Ter uma referência. Com certeza. E uma caminhada aí a ser planejada. Com certeza. O que fica evidente a opção por uma metodologia ativa é um caminho singular, importante, com ótimos resultados. O professor precisa ter esta capacitação e precisa fazer o planejamento. E, professor Zaremba, na prática, a gente sabe que o desdobramento disso, quando você falou até da metodologia instrucionista, a modelagem da disciplina no ambiente virtual, ela está muito estruturada num formato de hiperlink, né, que é a disposição para download, exercício prova. O professor Rogério também falou de composições que trazem elementos da aprendizagem cooperativa, né, fórum, wiki, blogs e outras estratégias que estão dispostas no Blackboard, por exemplo, para serem utilizadas e potencializam a metodologia ativa. Bem, a pergunta é, como as trilhas de aprendizagem organizam esse planejamento do professor e conseguem dar conta da metodologia ativa? A trilha de aprendizagem ela é um convite. A trilha de aprendizagem ela pode potencializar o caminho, o desenvolvimento das atividades cooperativas do estudante na disciplina. Definida a metodologia, que é a força motriz de tudo isso, é necessário olhar para as trilhas com muita atenção e até mesmo com cuidado, com carinho. Não podemos exagerar, mas a trilha de aprendizagem ela é uma bússola, ela vai nortear as atividades do estudante.
ela pode ser um convite porque ela traz consigo a problematização, ela traz consigo também a valorização da dúvida, que é a força motriz do conhecimento. A origem. Duvidar é perceber, duvidar é um convite que leva o estudante a desenvolver as suas atividades acadêmicas nas próximas unidades. Por isso que a trilha, quando desenvolvida, ela precisa utilizar verbos que converjam para uma situação de problematização e que tragam para o estudante as oportunidades para a construção cooperativa das atividades desenvolvidas com o professor e com os seus pares. Ou seja, a trilha de aprendizagem, ela é um hipertexto e não chamamos de rota de aprendizagem por quê, professor? Não chamamos de rota porque não queremos prender. Não é uma situação que amarra. Chamamos de trilha porque eu posso perceber outras sensações. Eu posso perceber que existem outros caminhos, como uma trilha mesmo, né? A ideia é que o estudante perceba que na trilha coisas, objetos, conhecimentos e pessoas podem ser trabalhadas. Porque a trilha, além de ser este convite muito bem definido, ela também nos diz para o estudante aonde podemos chegar. E muito mais do que isso, o que podemos fazer e pensarmos também na inovação. Perfeito. Então a função da trilha dentro da metodologia ativa é problematizar, contextualizar, provocar o estudante para pensar sobre o tema mais do que só prepará-lo mentalmente para se apropriar de conceitos, não é? Exatamente, até para que ele também exerça a sua autonomia nas disciplinas e com os seus pares. Muito bem. E com o professor Rogério, a gente teve uma experiência importante na pós-graduação, porque a trilha de aprendizagem se desdobrava da parte introdutória, que fazia essa questão resolvia a questão da problematização e dava um elemento de imersão do estudante por o tema, e se desdobrava em oficina de aprendizagem. Então, como é que isso se desdobra? Inclusive pensando na aprendizagem significativa, né? Que é um dos pilares da metodologia ativa. Legal. Chamando só me faz lembrar aqui um ponto da questão da trilha, né? E a problematização. É interessante que a gente percebe que as melhores práticas dos professores e os melhores professores são aqueles que causam apetite no estudante a imergir naquela disciplina, né? E a problematização é isso, né, também. Quando a gente traz boas perguntas, causa interesse, né? E desperta que ele, nossa, gostei, né? Por que a gente, muitas pessoas não gostam de matemática lá no ensino fundamental, né? Porque muitas vezes não causou, né? Tem sentido, não fazia sentido, né? Para que eu preciso aprender? Para que se aplica? Não é para que se aplica, né? E aí, quando a gente traz uma boa problematização, a gente está despertando esse interesse. E a aprendizagem significativa, que é um conceito do David Ausubel, ele tem essa função também de os conhecimentos prévios fazerem sentido e terem uma ponte com os conhecimentos novos. Ou seja, né, o que eu quero, e o professor tem que ter em mente muito claro isso, né, o que eu quero passar de conhecimento para os estudantes naquela disciplina, naquela unidade. Mas para isso eu tenho que entender um pouco dos conhecimentos prévios dos estudantes, né? E aí é onde faz sentido a aprendizagem significativa. Ou seja, em algum momento lá naquelas atividades, por exemplo, no fórum avaliativo, eu estou captando os conhecimentos prévios desses estudantes, né? Qual que é o repertório dos estudantes que eles estão chegando naquela disciplina e, ao mesmo tempo, fazer sentido, fazer uma ponte com os conhecimentos novos que eu, professor, sei que vou passar para os estudantes, né? É isso que a gente está chamando de aprendizagem significativa, né? Então, ou seja, o que é o repertório desse estudante que vem para a gente, seja um repertório de conhecimento, de leitura, né, de cultura dele, ou seja, o conhecimento prático no seu dia a dia que está trabalhando, né? A gente sabe que a maioria dos nossos estudantes, seja graduação, seja pós-graduação, trabalham, ou seja, ele vem com a bagagem, e o que eu quero passar para ele que faz sentido com o que ele está chegando, né? É isso que a gente está chamando de aprendizagem significativa. Bacana. E uma das coisas que você está trazendo também é a questão da avaliação, né? Sim. Porque a avaliação clássica, ela valoriza apenas o conhecimento pré-estabelecido pela ciência, digamos, né? E esta outra avaliação, por exemplo, um fórum avaliativo que faz coleta dos conhecimentos prévios, também valoriza e começa a movimentar os conhecimentos que esse estudante traz
valorizando isso também como um processo de construção da aprendizagem e faz parte da avaliação no processo. Com certeza, né? Então, uma boa pergunta, uma boa avaliação é aquela que ensina também, né? Muitas vezes a gente está passando conhecimento na pergunta também, né? Então, E um desafio interessante é devolver a capacidade de pensar e perguntar para o estudante também. Com certeza. Que foi o que falamos antes, a força motriz de todas as ciências e de todos os pensadores da história. Perfeito, eu agradeço ao professor Zaremba, agradeço ao professor Rogério. Ficamos por aqui e voltamos com o próximo episódio, trabalhando aí com a temática do uso das tecnologias. Até mais.